Na Ásia, né, a coisa muito grave, né? A guerra se espalhou. A gente tem o Hezbollah, né, inimigo de Israel. A gente vê o Líbano ali, né? O Líbano que faz a divisa ali com Israel. E tem o Hezbollah, né, que é um grupo armado apoiado pelo Irã, com mais de 100 mil homens, tá? Um grupo muito forte, e que, né, começa a ter alguns ataques ali na região contra Israel, né? Apoiam o Hamas, né? Você tem ali forças do Hezbollah ali na Síria, no Iraque, no Iêmen. Os caras têm muita força, muito mais organizados que o Hamas, tá? O Hezbollah, então a guerra começa a se expandir para o Líbano também. E aí você tem, né, a guerra passando para o sul do Líbano, chegando ali na região da Palestina. Você tem os Houthis, que são aquele grupo rebelde do Iêmen, apoiados pelo Irã também, que vão atacar os navios no Canal de Suez, ali chegando, passando pelo Mar Vermelho, chegando no Canal de Suez, principalmente navios ocidentais, tem uma ideia de apoiar o Hamas também. Então, se você já viu, vale muito a pena ver esse filme, quando passa ali, né, pela costa africana, na Somália ali, você também tem vários grupos terroristas naquela região e subindo ali para o Oriente Médio também. Então, vale a pena ver o filme para pegar o Capitão Phillips, do Tom Hanks. Não viaje com o Tom Hanks na sua vida, tá? Não é bom, porque o Tom Hanks é náufrago, é terminal, é Capitão Phillips, mas um gigante de um ator. Então, veja Capitão Phillips para você entender um pouco. Não são os Houthis, mas são grupos também saqueadores, piratas nessa região. Então, os Houthis vêm atacando o navio, Estados Unidos e Reino Unido começaram a atacar os Houthis nessa região. Então, um cenário de pirataria mesmo que acontece nessa área. Violência em todo o Oriente Médio, a tensão sobe, né? E aí o Irã e o Paquistão, ali numa província chamada Baluchistão, que é separatista, né, que fica ali dentro do território do Paquistão, e o Irã está atacando o Baluchistão, mas está dentro do território paquistanês, começa uma tensão entre duas das maiores potências militares do planeta. E aí tentando abaixando o teor. Esse tipo de guerra que começa a se espalhar, 5 meses do conflito Israel e Hamas, né, você começa a ter forças extremistas que começam a apoiar aquele grupo, né, que é extremista, que fez o ato terrorista que está errado, mas começa a apoiar pela resposta de Israel. Tá? Então você passa a ter uma tensão muito grande no Oriente Médio. Quando ela espalha, aí fica difícil controlar. Tá? Então o cenário é muito grave, né, nessa guerra que se espalhou ali na Ásia. E Rafah, né, que é a cidade ao sul de Gaza, onde Israel espremeu, né, os palestinos, mandou 1,4 milhão de palestinos descer para Rafah. Rafah é a divisa, né, com o Egito ali, ela está sendo pressionada, onde estão todos os palestinos hoje. A ideia de Israel era encurralá-los ali naquela região. E ali, né, eles saíram da cidade de Gaza, se concentram nessa área, por volta de 1,5 milhão de palestinos hoje, né, que se refugiaram nessa área. É a área que está chegando algumas ajudas humanitárias, e nessa área Israel tem um total controle do processo. E aí você tem um ataque de ajuda, enquanto os palestinos há mais de semanas sem comer, vão desesperados num comboio para conseguir comida. Essa foto de baixo é a foto do exército de Israel mirando contra essas pessoas. Tá? Segundo Israel, houve uma confusão, eles não estavam obedecendo o sinal da fila, e aí, né, começa a dar tiro de bala de borracha, as pessoas desesperadas por comida não vão fazer fila, obviamente. E aí, né, Israel abre fogo. Os soldados israelenses abrem fogo, e aí você tem 700 pessoas feridas, mais de 100 palestinos mortos em ajuda humanitária. Mas os números são do Hamas, o que deixa os números em dúvida, mas a real é que aconteceu isso. Né? E aí você tem os caminhões de ajuda tentar escapar da área, atropelaram acidentalmente outros palestinos e causaram mais mortes e feridos. Ambulâncias tiveram dificuldades em chegar aos necessitados. Narrativas divergentes. Israel alegou que os palestinos tentaram saquear os caminhões. As testemunhas oculares relataram uma situação de desespero e fome extrema. Bom, e aí se abriu fogo, porque eles tentaram saquear comida, né, num desespero desse, né, estão encurralados ali nessa região, onde você vê crianças morrendo de forma de desnutrição. Esse tipo de ação bate lá no que a gente falou sobre o Brasil. Isso aconteceu mais ou menos 18 dias depois da fala do presidente brasileiro. E aí, né, obviamente, como Netanyahu aproveitou do processo político lá quando o presidente do Brasil chamou de holocausto que Israel está fazendo, agora o presidente brasileiro, né, falou, eu avisei, isso é punição coletiva. Não usou de novo a palavra holocausto, mas falou, Israel está tentando se defender, atacando palestinos dessa forma, e aí você tem movimentações, inclusive dos Estados Unidos,
Estados Unidos dizendo que Israel está fora do direito de defesa. O próprio Biden já deu essa declaração. Tá? Então, o cenário começa a mudar, né, com uma cena igual essa, onde estão atirando em pessoas famintas, porque Israel fechou o cerco contra os palestinos, não só contra o Hamas. Isso é importante entender. Na Ásia, né, um processo super importante aí, 3 causas da recessão do Japão. O Japão deixou de ser a terceira economia mundial. Né? O Brasil subiu da 11ª para a 9ª e o Japão caiu da 3ª para a 4ª, por alguns motivos. Primeiro, né, o Japão tem o iene fraco, né, uma moeda que se desvalorizou por vontade própria do Japão na época, o que ajuda na exportação, mas diminui o poder de compra interno da população japonesa, né? E aí a queda na demanda, né? O aumento nos custos de vida, tá caro, né? Afetou o consumo privado, então se compra menos, então você tem um declínio nas despesas, né, de capital, e aí o consumo privado diminui. Se o consumo privado diminui o lucro de lojista, de concessionário e tudo mais. Mas o principal motivo é esse aqui, envelhecimento populacional. Já vem falando sobre isso há algum tempo, a falta da PEA, população economicamente ativa. Né? 1 a cada 10 pessoas no Japão tem mais de 80 anos, as pessoas não têm filhos. Né? Então o Japão vem tentando fazer uma política, né, pagando, aumentando licença maternidade para as pessoas terem filhos. E não estão tendo, processo cultural, custo e tudo mais. Nesse cenário, né, se chama imigrante. Só que o Japão é do outro lado do planeta. É difícil chegar no Japão, é caro ir para o Japão, é isolado, você não tem outro país para ir, igual na Europa, você sai de um, vai para o outro, né? De trem, de carro, a pé. No Japão não, é o Japão e o Japão. Uma cultura muito diferente do ocidental, uma língua super difícil, né, para o Ocidente. E além do Japão ter, né, várias políticas, vários movimentos xenofóbicos de extrema-direita no país, né, o que faz com que quem chega lá nunca é bem... Nunca não, né? Mas quem chega lá muitas vezes não é bem aceito, né, pelos japoneses por ser de fora. Então você tem um processo xenofóbico também forte. Isso atrapalha tudo a questão da PEA japonesa. Então o Japão é um país em recessão. Tá? A Alemanha não é que a Alemanha cresceu muito não, é que o Japão andou para trás mesmo. Ok? Então, Japão, as 3 principais causas, mas a principal envelhecimento da população. PEA, isso pode cair na sua prova. Processo demográfico, o Brasil vem diminuindo a quantidade de população que cresce. O Japão vem diminuindo a população como um todo. Então, o Japão está tendo decréscimo populacional. O Brasil não tem decréscimo ainda, mas nós estamos estabilizando. Porque a taxa de reposição da PEA é 2,1 filho por mulher. Então, a quantidade de gente que morre tem que ter 2,1 filhos por mulher, média de 2. O Brasil é 1,6. O Japão 1,25. Tá? Então, é quase 1 filho por mulher e diminuindo. Então, vem caindo o número de população no Japão.